Vamos lá, gente, de volta aqui eu vou passar. Olha só, falamos na aula passada ali das situações especiais de interpretação, situações especiais assim, de interpretação de quando é que vai haver ou não vai haver o pagamento de multa em razão do alistamento feito tardiamente, né, digamos assim, passando dos 19 anos, às vezes, até com 20 anos você pode chegar a fazer alistamento sem pagar multa, e aquela situação especial do menor que com 15 anos poderá até fazer o seu alistamento eleitoral, desde que o faça até 150 dias antes da eleição e complete os 16 anos até a data do pleito. Até uma coisa que eu deixei de falar na aula passada, é de que nessa situação do menor que tem 15 anos e completa 16 até a data da eleição, por mais que ele tenha o título de eleitor com 15 anos, tá? Por mais que ele tenha o título de eleitor com 15 anos, esse título só terá eficácia, só terá validade prática quando ele completar 16 anos, tá? Então, se ele tivesse, por exemplo, não seria possível, né? Não seria possível, mas se ele tivesse um título e quisesse usar esse título como um documento de identidade, um documento de identificação, ele não teria essa validade, ele tendo 15 anos, e apesar dele ter a posse do título, tá bom? O título ele detém até com 15 anos, a posse do título com 15 anos, mas a sua eficácia, a sua validade só ocorrerá quando ele completar os 16 anos, tá bom? Ainda para finalizar, ainda tem várias situações de alistamento que a gente considera especial, tá? Mas vamos aqui para mais duas situações em relação ainda a prazo para fazer alistamento, para depois a gente ingressar na situação do alistamento das pessoas que têm deficiência visual. Vamos lá, alistamento dos brasileiros naturalizados, alistamento brasileiro naturalizado. Olha só, o brasileiro que é naturalizado, ele não nasceu brasileiro, lógico, né? O brasileiro nato nasceu no Brasil, ele vai completar 18 anos e a partir de 18 ele tem aí alistamento obrigatório. Mas o brasileiro naturalizado, o cara pode se naturalizar com 50 anos, 70 anos, sei lá, enfim. Se ele se naturalizou com um brasileiro com 70 anos, é claro que ele vai ter alistamento facultativo, óbvio. Mas se ele se naturalizar com 60 anos, ele tem obrigatoriedade de fazer alistamento? Sim, ele é obrigado a fazer alistamento eleitoral. E aqui a gente usa uma regra até que eu acho uma regra de paridade, né? Porque se eu, quando completei 18 anos, tive um ano para fazer meu alistamento, ou seja, entre 18 e 19, o brasileiro naturalizado também deveria ter o mesmo direito, e tem. Tá? E tem. Então, quando você se naturaliza brasileiro, você vai ter até um ano para requerer alistamento, tá? Sem pagar nenhum tipo de penalidade, tá bom? Então, até um ano após a naturalização, eu tenho o direito de fazer o alistamento sem pagar multa. E o meu entendimento particular é que se aplica aquela mesma regrinha dos 18 aos 19 anos. Se eu completei um ano da naturalização, mas caiu um ano não eleitoral, eu poderia até fazer no outro ano, no ano subsequente, desde que eu fizesse o requerimento até o 150º, 51º dia anterior à eleição, tá? Então, poderia acontecer até de eu fazer com 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, sei lá, dependendo do contexto que você vai querer colocar, sem pagar multa. Mas o que tem caído em prova, esse contexto especialíssimo que eu estou colocando da minha interpretação pessoal, nem considere, tá? Porque em prova, quando se pergunta, o prazo para o brasileiro naturalizado postular o seu alistamento sem pagar multa é de 1 ano, tá bom? Então, o brasileiro que se naturalizou, brasileiro naturalizado, na verdade, né, a pessoa que é estrangeira e se tornou brasileira por opção, ela tem até um ano para requerer o seu alistamento eleitoral sem pagar multa. Se requerer depois, paga a multa, tá? E ele continua obrigado. O que mais? O analfabeto. Analfabeto, ele é alistamento facultativo. Tanto o voto como o alistamento é facultativo. Mas o cara pode ser hoje analfabeto e amanhã ele pode se alfabetizar, não pode? Até tem tem questões que são brincadeira, né? Que o cara diz, o cara é analfabeto, tem entre 18 e 70 anos. Ele tem voto obrigatório? Claro que não, porque ele é analfabeto. Mas se ele está com acima de 18 anos, ele precisa justificar a ausência. Claro que não, gente. Claro que não. Vamos colocar situações aqui. O cara é analfabeto e retirou o título de eleitor. O cara é analfabeto, tem título de eleitor e tem mais de 18 anos. É analfabeto, tem título de eleitor e tem mais de 18 anos. Esse cara tem voto facultativo? Óbvio. Se ele é analfabeto, ele tem voto facultativo. Mas na hora que ele tirou o título
ele tem que justificar a ausência? Não, gente, não. O alistamento e o voto é facultativo. Então, se ele quer tirar o título de eleitor, ele pode ou não, é facultativo. Se ele tira o título de eleitor, se ele faz o alistamento eleitoral, o voto é facultativo. Então não é porque ele tem título de eleitor que ele vai estar obrigado a votar, tá bom? Essa interpretação se aplica aos que têm também mais de 70 anos, né? Tem 70 ou mais anos de idade, e se aplica a quem tem entre 16 e 18 também, tá bom? Mesma interpretação. Não é porque eu tenho título que eu estou obrigado a votar. Eu tenho ali quitação eleitoral, independentemente de eu ir votar ou não, independentemente de eu justificar a ausência ou não. Eu não preciso justificar a ausência se eu tenho voto facultativo. Muito bem, mas se o analfabeto deixou de ser analfabeto, tem mais de 18 anos e deixou de ser analfabeto, nessa circunstância ele tem alistamento obrigatório? Tem alistamento obrigatório. Ora, por que ele tem alistamento obrigatório? Porque ele tem mais de 18 anos e menos de 70 e não é analfabeto. Se ele tem mais de 18 anos, tem menos de 70 e não é analfabeto, ele tem alistamento obrigatório. Mas, professor, o cara se alfabetizou com 60 anos. Se alfabetizou com 60 anos. Oh, que glória, maravilha. Tem alistamento obrigatório? Tem. Qual seria a consequência prática se ele, com o alistamento obrigatório que agora detém, fosse requerer esse alistamento à Justiça Eleitoral? A Justiça Eleitoral simplesmente não tinha o seu alistamento porque considerava que o senhor era analfabeto. Muito bem. Se eu fosse simplesmente, olha, eu quero, com 60 anos, eu vou lá na Justiça Eleitoral agora, com 60 anos, fazer meu requerimento de alistamento eleitoral. Muito bem. O senhor quer fazer alistamento eleitoral? Quero. Mas por que o senhor não fez antes? Não, porque eu era analfabeto. Quando é que o senhor deixou de ser analfabeto? Hoje. Mas o senhor tinha alistamento obrigatório desde 18. Não, mas eu deixei de ser analfabeto hoje. Ou ontem, ou há 5 anos atrás. Então o senhor vai pagar a multa aqui dos 18 anos até agora. Na prática aconteceria isso. Porque eu não teria condição de saber, nem sempre a Justiça Eleitoral teria condição de saber a data exata em que você se tornou alfabetizado. E aí, de repente, isso geraria um arbítrio, uma possibilidade de arbítrio. Ele está me dizendo que hoje ele é alfabetizado. Você tem algum documento que prova a alfabetização? Não, eu me alfabetizei sozinho. Meu filho me ensinou, minha mãe me ensinou, sei lá. E aí? A Justiça Eleitoral simplesmente acreditaria na declaração do cara? Não acredito não. Vou lançar aqui 20 anos para trás de multa para você. Isso não seria razoável, tá, gente? Não seria razoável. Seria, na verdade, punir aquele que conseguiu agora se alfabetizar. Ora, a ideia é que se a pessoa se alfabetizou, eu tenho que dar um prêmio para ela. Se era um analfabeto e se tornou alfabetizado, essa pessoa precisa ser premiada. Eu vou chegar e dar um prêmio para ela, multa, pá. Não faz sentido, tá bom? Então, o que a resolução 21538 estabeleceu foi o seguinte. O cara que é analfabeto, mas deixou essa condição, ele tem alistamento obrigatório. Ele é obrigado a fazer alistamento. Tem prazo, que já viu cair em prova. O cara deixou de ser analfabeto. É alfabetizado. Ele tem prazo, da data que ele se tornou alfabetizado, ele tem prazo para requerer alistamento eleitoral? Não. Não tem. Isso é uma coisa que parece meio louca, né, gente? Parece louco eu dizer isso. Mas ele não tem prazo. Isso já foi objeto de prova em concurso público. O analfabeto que deixou de ser analfabeto tem prazo de até 1 ano para requerer seu alistamento eleitoral. Eu acho até razoável essa interpretação. Eu acho até, de um certo modo, correta a interpretação se eu quiser fazer uma interpretação sistemática. Mas veja, na hora que eu faço uma interpretação para restringir algum direito ou para criar sanção à pessoa, eu preciso sempre ter uma interpretação restritiva. Eu não posso interpretar extensivamente os dispositivos da Resolução 21538 para sancionar uma pessoa, para penalizar uma pessoa. Eu só posso ter uma interpretação, nesse caso, restritiva. Então, se a Resolução 21538 não estabeleceu prazo para que o analfabeto, que deixou de ser analfabeto, vá lá requerer sua inscrição eleitoral, não tem prazo, meu amigo, não tem prazo. Já caiu isso na Fundação Carlos Chagas. Muita gente escorregou na pegadinha e marcou a alternativa que dizia: o analfabeto que deixou de ser tem prazo de até 1 ano para requerer inscrição. Eu já vi até a apostila desse pessoal que vende a apostila, adoidado, certo? Sem querer questionar as pessoas que escrevem bem e que estudam, mas tem muita apostila aí
no mercado online, que é uma porcaria, viu, gente? Então, muito cuidado com esses materiais online, em PDF, né, apostilas e tal, porque tem muita atrocidade, tá? Tem muita coisa de gente que simplesmente está pegando o código, copiando do jeito que foi, fazendo interpretação do jeito que, sem fazer pesquisa, sem ir atrás da jurisprudência do TSE, sem ter aprofundamento. Então, muito cuidado, muito cuidado. Para a gente chegar a certas conclusões, a gente analisa as questões de prova, a gente analisa a jurisprudência, a gente analisa as resoluções, a própria lei e a doutrina, tá? O que é que a doutrina tem dito? Então, muito cuidado, porque por mais que Fundação Carlos Chagas, por exemplo, cobre a letra da lei, ela conhece a doutrina também. Então, por vezes, ela coloca a interpretação doutrinária, tá? É difícil, mas ela coloca. E aqui ela colocou uma pegadinha na prova. Ela colocou o prazo de 1 ano. Não tem esse prazo de 1 ano. Tá? A resolução não estabeleceu esse prazo de 1 ano. A interpretação tem que ser restritiva se eu quero aplicar uma sanção em alguém. Então, o que você tem que considerar é que o analfabeto que deixou de ser analfabeto, ele tem alistamento obrigatório. Tem alistamento obrigatório, o analfabeto que deixou de ser, tem alistamento obrigatório, mas não tem prazo para ele postular esse requerimento. E como ele não tem prazo, ele também não está sujeito a multa. Na hora que ele quiser fazer esse alistamento eleitoral, ele vai ser super bem-vindo na Justiça Eleitoral, sem pagar nenhum tipo de multa. Eu sei que isso na prática do dia a dia, você vai ver isso quando você for servidor, como eu fui. Na prática do dia a dia, a gente não consegue fazer isso. O cara que é analfabeto e deixou de ser analfabeto e quer fazer o requerimento de alistamento eleitoral, eu simplesmente não consigo. Não consigo, pelo sistema, por causa de questão sistemática, tá? Eu não consigo aplicar isso da resolução. De não aplicar multa, enfim. Professor, então, na prática ele recebe multa? Não, porque a gente também tem a possibilidade de isentar o pagamento da multa se o cara não tiver condição de pagar. Então acaba fazendo um jeitinho brasileiro na Justiça Eleitoral, às vezes. Estou confessando isso para vocês, não devia nem estar dizendo isso, né? Porque a Justiça Eleitoral está fazendo erro, porque deveria estar aplicando a resolução. Mas muitas vezes, na prática, não se consegue aplicar a resolução, nessa parte aqui não se consegue. E aí o servidor, conhecendo a resolução, porque o servidor estudou para o concurso, conhece a resolução, treinou essa resolução, treinou o uso do sistema. Então, ele conhecendo a resolução, ele sabe, cara, o analfabeto que deixou de ser analfabeto não está sujeito a pagamento de multa e ele pode fazer a qualquer tempo esse requerimento de alistamento eleitoral. Então, você que é servidor, você conhece a legislação e sabe que você não poderia cobrar uma multa para ele, porque o sistema vai gerar para ele uma multa desde 18 anos para frente. O sistema vai calcular a multa de 18 anos, quando ele tinha alistamento em tese obrigatório, até a data que ele requereu. O sistema vai gerar isso. Não tem como chegar no sistema e dizer, só a partir da data X e tal. Tá? Enfim, o sistema às vezes ele é meio travado. Eu não sei se, da época que eu sabia, tá, gente? Eu não sei se nos dias de hoje mudou alguma coisa, porque sempre é uma evolução muito rápida. Mas na época que eu não fiz muita coisa desse tipo aí, mas na época que eu participei desse tipo de treinamento, de verificação de prática de alistamento eleitoral, o que se via era isso. O cara que era analfabeto deixou de ser analfabeto, acabava que a gente não conseguia fazer a aplicação da resolução e eu aplicava uma isenção. Se aplicava uma isenção de pagamento de multa, tá? Considerando aquele dispositivo lá que permite isentar a multa para quem não tem condição de pagar. Tá? Porque eu posso tanto aumentar para 10 vezes, né, o valor, se a pessoa tem dinheiro, como eu posso até tirar a multa, eliminar a multa se a pessoa não tem condição de pagar. Tá? Então a gente simplesmente isentava a multa aplicando lá aquela disposição. Mas isso aqui não tem. No sistema, na época, eu não conseguia aplicar no sistema essa disposição da resolução 21538. Mas um resumo da ópera, definitivo, né? E que você precisa saber é analfabeto que não, quer dizer, que deixou de ser analfabeto, o analfabeto que deixou de ser analfabeto, não está sujeito a prazo para fazer alistamento, nem está sujeito ao pagamento de multa. Beleza? Então aqui, ó, o analfabeto tem alistamento obrigatório, mas não paga multa. E também não há fixação. Eita diabo. Ó, o jeitinho brasileiro aqui. Fixação de prazo para... Ixi, Maria. Peraí, viu? Agora lascou tudo aqui.
Vou melhorar aqui, gente. Eu tenho que tomar vergonha na cara e aprender a escrever, né? Se eu estou acostumado só a digitar, eu tenho que reaprender a escrever. Eu tenho que fazer um curso de caligrafia digital. Olha aí, não, tá até pontinho aqui, ó. Não tem prazo para requerer. Show, olha aí, ó, aprendendo. Vamos embora. Alistamento dos cegos. Eu sei que cego hoje, eu nem sei, se eu tiver algum aluno cego, até me informe. Mas pelo que a gente escuta falar, o termo cego hoje é um termo pejorativo. Assim como se é uma pessoa de aidético ou de aleijado, por exemplo, são termos pejorativos. Pelo que hoje se considera politicamente correto. Então, eu acho que a pessoa que tem deficiência visual, enfim. Eu estou colocando o alistamento de cego porque o Código Eleitoral trata o termo como cego, tá? O Código Eleitoral fala cego, cego. Tudo bem. E nas provas também cai cego, certo? Então eu estou usando a palavra cego não porque não seja politicamente correto, mas porque o Código Eleitoral assim disciplina. E esse tema aqui, alistamento de cego, é um tema que se trata no Código Eleitoral mesmo, tá? A resolução 21538 não estabeleceu muito bem essas regras de alistamento de pessoas com deficiência visual. Então você usa aqui mesmo o Código Eleitoral, com uma interpretação um pouco mais moderna, mas você usa o Código Eleitoral para fazer aí a interpretação do alistamento dos cegos, como é que tem que ser feito. Porque realmente é diferenciado. Professor, eu posso ser cego e requerer o meu alistamento eleitoral tradicional, sem ser no sistema Braille? Veja, se você é cego e não é alfabetizado no sistema Braille, você não tem nenhuma situação prevista na legislação que o torne impedido de fazer alistamento. Não tem. Então você que é cego e não sabe escrever e ler no sistema Braille, você pode fazer alistamento. Por quê? Porque você não é relativamente incapaz. Você, e até se fosse relativamente incapaz já poderia, né? Não é absolutamente incapaz. Você pode ser até considerado inválido, mas o inválido tem alistamento obrigatório. Então não é porque a pessoa é cega que ela vai ter voto facultativo e alistamento facultativo, não. Ela tem alistamento obrigatório. E ela pode fazer alistamento sem o sistema Braille? É possível. É possível. Agora, o que se tem interpretado é que essa pessoa precisa comparecer com outras duas que testemunharão, tá? Porque assim, o cego não sabe ler o requerimento de alistamento eleitoral, tá? Então, o requerimento de alistamento eleitoral vai ser ditado para ele pelo servidor da Justiça Eleitoral. O servidor dita o que está lá no sistema eletrônico, no sistema Elo. Então, o servidor da Justiça Eleitoral ditará ao cego o requerimento de alistamento eleitoral. E digitará por ele, né, porque realmente é o servidor que insere no sistema a informação dos dados pessoais da pessoa que está requerendo o alistamento eleitoral. E aí eu pelo menos entendo, que é necessário que pelo menos compareçam duas testemunhas para testar se realmente o que o cara leu lá, o servidor, era o que de fato, e o que foi respondido pelo cego é o que de fato constou no sistema, tá? Então, nesse requerimento de alistamento eleitoral tradicional, se colocam duas testemunhas para presenciar o fato, e aí eu não vejo problema nenhum. É só por uma questão de cautela, tá? Porque não dá para atestar com veracidade, não dá para ter fé pública total na informação prestada pelo servidor e saber se o servidor colocou certo os dados daquela pessoa cega. Porque se eu estou fazendo e eu consigo enxergar, e eu tô vendo o cara escrever meus dados pessoais, eu estou atestando isso e estou assinando o que eu estou lendo, que o requerimento é impresso e eu assino, tá? Mas se você está preenchendo lá uma coisa que eu estou ditando e eu não estou vendo, você pode estar digitando o que você quiser, que eu não estou sabendo. Depois você vai imprimir, eu vou assinar um negócio que eu não estou sabendo o que é também. Você pode estar imprimindo para eu assinar uma escritura de compra e venda, uma doação ou recolha dessa natureza e eu não estou nem sabendo o que eu estou assinando, né? Então, por isso que é necessário a presença de duas testemunhas, tá? Se o cego não souber assinar, é possível fazer a assinatura a rogo,
tá? Que o pessoal do IBGE usa muito para analfabeto também, colocar digital, enfim, existem as duas situações especialíssimas que a lei nem trata de forma direta, mas que a gente que quer que essas pessoas tenham acessibilidade, que tenham condição de ter os direitos civis exercidos, que a gente não pode negar direitos a essas pessoas simplesmente porque têm algum tipo de invalidez, tá? Então, eles podem. Agora, o Código, ele regulamenta como se dá o alistamento eleitoral no sistema Braille, tá? Porque aí o alistamento, que naturalmente é feito no sistema Elo, mediante o ditado do nacional que quer ser eleitor, para o servidor da Justiça Eleitoral e depois ele lê o requerimento impresso e assina e data, ele é feito, esse requerimento aqui é feito todo no sistema Braille. E é claro que você precisa ter pessoas que entendam do sistema Braille para fazer esse alistamento junto com os servidores da Justiça Eleitoral, precisa ter locais adequados, precisa tentar facilitar a chegada dessas pessoas a esses locais, sejam locais de preferência onde eles já costumam frequentar. Então, assim, é preciso que haja política pública para conseguir implementar a cidadania dessas pessoas em relação ao título de eleitor, tá? Porque ser cidadão é ser pelo menos eleitor. Então, para eu dar cidadania a essas pessoas, eu tenho que permitir e facilitar o acesso dessas pessoas ao requerimento de alistamento eleitoral. Então, é por isso que o Código ele prevê situações realmente especiais para tentar facilitar, para tentar permitir que essas pessoas consigam, de fato, fazer o seu alistamento eleitoral. Então, para quem a regulamentação é para quem? Nesse caso, para alfabetizados no sistema Braille, tá bom? Não estou dizendo que quem não seja alfabetizado no sistema Braille não possa fazer. Pode e deve fazer alistamento, sim, faz no modo tradicional, com presença de testemunha. Quem quer fazer no Braille, tem o alistamento em Braille, tá bom? Então você preenche todos os documentos em Braille, tá? O requerimento de alistamento eleitoral é lá naqueles pontinhos, tá bom? Então vai ter disponível. E você sabe também que a urna eletrônica, ela tem os pontinhos, não tem? Lembra? Faça um pouquinho de esforço para lembrar. A urna eletrônica, ela tem os pontinhos nos números, tá? Então ela também já tem adaptação para Braille, tá bom? Então, os atos são feitos na presença de pessoas, de funcionários, de estabelecimentos especializados em amparo a cegos, conhecedores do sistema Braille. Então, perceba como já tinha falado aos senhores, o alistamento nesse caso é feito pelo servidor assim, o preenchimento, né, a conferência, a entrega dos documentos e tal, isso é feito com o servidor da Justiça Eleitoral, mas tem que ser feito na presença de pessoas que entendam o sistema Braille, porque eu sou o servidor da Justiça Eleitoral e não sei nada de Braille, então vai ter lá o requerimento em Braille, e vou até saber o que tem naquele requerimento, mas vai estar em Braille, e o cara vai preencher o requerimento em Braille. Então ele pode dizer lá, qual é o seu nome? Aí tem nome do eleitor, aí o cara tá lá, Mickey Mouse, tal. E como é que eu vou saber o que o cara escreveu? Então é por isso que é necessário que pessoas que entendam o sistema Braille, que sejam funcionários desses lugares que amparam essas pessoas que conhecem o sistema Braille, centros de estudo, centros de alfabetização do sistema Braille, é preciso que haja pessoas que conheçam o sistema, que saibam ler e escrever, para que possa se atestar, tá? Se o que está escrito ali de fato é o que foi perguntado, é o que precisa constar naquele formulário, tá? De requerimento de alistamento eleitoral. Então essas pessoas, os cegos alfabetizados do sistema Braille, fazem o alistamento, tá? Requerem o alistamento, preenchendo um formulário de Braille, tá? É um requerimento feito em Braille, eles preenchem com o sistema Braille, os funcionários desses estabelecimentos que conhecem o sistema Braille estão presentes, verificam o teor do documento, verificam se foi respondido tudo certo e eles atestam a validade daquilo que foi escrito. Porque eu não sei, sou servidor, eu não sei o que o cara escreveu. Então, os funcionários vão atestar a validade do documento, tá bom? Então, ó, tá aqui, até coloquei, ó, devem atestar a validade do documento, lá do requerimento de alistamento eleitoral. E repito, as situações aqui eu preciso facilitar a vida dessas pessoas que têm essa deficiência. Então, normalmente eu vou usar de estabelecimentos que já façam a proteção, né? Existem casas que amparam essas pessoas, Instituto dos Cegos, aqui no Ceará tem o Instituto dos Cegos, uma instituição extremamente respeitada, e aí eu preciso normalmente direcionar, não que a pessoa não possa ir ao cartório eleitoral, pode, mas se faz campanha para que se atraia essas pessoas
a um local específico que elas já estão acostumadas a frequentar para facilitar a vida delas, tá? De preferência, se marca um dia e uma hora específica para fazer o alistamento de todo mundo ao mesmo tempo. Por quê, gente? Porque, veja, se o cego vai lá, o cego alfabetizado em sistema Braille, vai ao cartório eleitoral, eu quero fazer o alistamento eleitoral hoje. O servidor pode fazer? Não tem como ele fazer, porque ele precisa de uma pessoa, de um funcionário que saiba ler e escrever em Braille. O servidor sozinho ele não pode fazer esse alistamento, porque ele não sabe escrever nem ler em Braille, tá bom? Então, eu só posso fazer com a presença do servidor, de um funcionário que entenda Braille, de uma pessoa que entenda Braille. Não estou dizendo que não pode ser no cartório. Pode. A Justiça Eleitoral pode convocar essa pessoa, esses funcionários de instituto de cegos e tal, para poder auxiliar nesse alistamento. Mas eu preciso marcar uma hora e um dia, porque se você chegar lá numa hora qualquer, eu não vou ter esse funcionário disponível. Essa pessoa disponível para ler o que você colocou no requerimento em Braille não vai ser possível, tá? Desculpe, mas não dá. Então é por isso que há necessidade de eu marcar uma hora e um dia previamente para que eu possa reunir não só os servidores da Justiça Eleitoral que farão a coleta das informações, mas também os funcionários desses institutos dos cegos, ou enfim, esses estabelecimentos de alfabetização, essas pessoas que conheçam o idioma, não sei se eu posso falar idioma não, né, da linguagem, né, da técnica de linguagem através dos sinais, através do sistema Libra. Então está aqui, possibilidade de inscrição de todos os cegos do município, da mesma sessão. Se tende que, eu costumo até brincar com isso em aula presencial, mas eu não vou brincar aqui, é politicamente incorreto eu brincar com essas coisas. Mas o ideal é que se coloque essas pessoas na mesma sessão. Não que eles estão sendo vítimas de preconceito, tá? Não é preconceito. É porque as pessoas vão estar treinadas naquela sessão para recepcionar essas pessoas com a situação de deficiência. Tá? Então, se eu tenho uma sessão específica que só recebo pessoas com deficiência visual, é claro que as pessoas que estão naquela sessão vão estar mais habilitadas a direcionar direito, a conseguir amparar essas pessoas melhor, acolher essas pessoas melhor. Então, a ideia é essa. É por isso que, em tese, se for possível, eu faço o alistamento dessas pessoas e as direciono para uma mesma sessão. A depender, normalmente eu não tenho como ter uma sessão com menos de 50 eleitores, tá? Então, a Justiça Eleitoral hoje nem faz sessão com 50 eleitores. Também não faz com mais de 500. Hoje o número não é mais fixo, tá, gente? Hoje o número pode ser bem flexível, a depender da estrutura do local de votação, das salas onde vão estar as urnas eletrônicas. Então, isso pode ser bem flexível. Hoje é flexível, eu sei que tem questão que pergunta o número máximo e número mínimo de eleitores por sessão, mas isso hoje está superado. Hoje a Justiça Eleitoral pode estabelecer o número que ela quiser de eleitores para cada local de votação, para cada sessão em especial. Então o ideal é que ela direcione pessoas com deficiência visual para uma mesma sessão, para facilitar a acessibilidade ao local, para colocar pessoas que tenham ali a possibilidade de amparar melhor essas pessoas, tá? Se no alistamento realizado neste tema o número de eleitores não alcançar o mínimo exigido, que em tese, na época do Código Eleitoral, se tinha o mínimo exigido, que era de 50, aí eu completo com outras pessoas que não sejam cegos. Não tem problema. O ideal, ter uma sessão só para cego, tá? E normalmente é feita uma sessão específica naquele mesmo instituto, sei lá, o Instituto dos Cegos, Instituto de Amparo, ou enfim, estabelecer associação, enfim, o que for. Naquele local onde foi feito o alistamento, tá? Normalmente vai funcionar uma sessão. Então já é um local que eles costumam frequentar, então assim, que ele já tem um apego, um local que ele tem identificação, que sabe que já está bem amparado. Então, normalmente a Justiça Eleitoral coloca uma sessão naquele local, exatamente para facilitar a acessibilidade das pessoas que já conhecem o local, já frequentam aquele local, tá bom? Então, se não tiver o mínimo exigido por lei, que na verdade hoje não tem, mas esse mínimo e máximo, tá, muito bem definido, acaba que a Justiça Eleitoral define a depender das suas necessidades e circunstâncias locais, mas se não for, segundo aqui a lei, isso cai na prova do jeito que está aqui, se não for exigido, se não for alcançado o número mínimo, eu completo com eleitores que ainda possam votar naquela localidade sem ser cegos, tá bom? Eu posso completar com outras pessoas que não sejam cegas. E aqui eu vou deixar para falar a qualificação, eu já estou vendo ali o tempo, de vez em quando eu esqueço de olhar para o tempo, mas aqui a gente tem um reloginho ali na frente que fica bem grande assim o tempo, tá? Então já chegamos aqui no nosso limite de tempo, então eu vou deixar para falar da qualificação na nossa próxima aula, tá?
Então a gente já viu quem pode, quem é que não pode requerer alistamento eleitoral, quais são as circunstâncias especiais de como é feito esse alistamento nessas circunstâncias especiais. Vamos ver agora o que é que eu preciso ter de documentação e o que é que eu preciso fazer para me inscrever como eleitor na Justiça Eleitoral. Um grande abraço, fique com Deus.